Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou responsável pelo consultório médico Neuromogi, Mogi das Cruzes. O tema de hoje é sobre um tema muito comum no nosso dia a dia, talvez o tema mais comum hoje no consultório de neurocirurgia e de cirurgião de coluna treinado para tratamento, que se fala sobre hérnias de disco. Não deixe de nos seguir nos nossos canais no YouTube, Facebook e no Instagram e também mande suas perguntas para que a gente possa responder dentro do possível para fazer conteúdos mais interativos e mais esclarecedores para todos. Bom, em relação ao tema hérnia de disco é um tema muito amplo e que a gente vai tentar resumir ele bastante aqui. Ele é muito mais diverso do que parece, então a gente vai tentar falar sobre diagnóstico, quem tem e o tratamento. Os pacientes com hérnia de disco normalmente começam a sua doença da coluna com um processo de degeneração dos discos, que são amortecedores entre os corpos vertebrais e as articulações da coluna. A partir do momento que esses amortecedores perdem a sua função, há um aumento da pressão sobre eles e eles se deslocam em relação ao meio do elemento de sustentação da coluna ou para os lados. Normalmente, quando esse desvio, esse deslocamento do conteúdo que é o disco intervertebral, ele se desloca comprimindo alguma raiz nervosa ou eventualmente até a medula, o paciente passa a ter alguns sintomas que podem ir desde leves a moderados até sintomas incapacitantes associados com perda de função motora nos membros ou superiores ou inferiores. Os pacientes normalmente que têm atividades trabalhistas muito prolongadas e com grande esforço associado, trabalhos braçais, levantamento de cargas, mobilização de muito peso, infelizmente as pessoas que trabalham com a postura indevida da coluna aumentam a velocidade com que esses problemas de coluna podem aparecer no paciente, ou seja, o paciente que cuida da sua coluna pode até ter a chance de ter esse problema com 40, 50 anos. Porém, o paciente que faz essas atividades indevidas, não respaldadas com o devido cuidado da coluna, vão antecipar esse prazo. Para idades até de 20, 30 anos, os pacientes passam a ter sintomas relacionados com a hérnia de disco. Basicamente, esses pacientes vão ter sintomas relacionados com choques ou dores intensas vindo da coluna, ou seja do pescoço para o braço, seja da coluna lombar para as pernas, dores em choque, incapacitantes e em alguns casos mais graves com perda da função dos movimentos. Esses são os casos que a gente tem que ter muito mais cuidado, principalmente porque são casos que podem já denotar um processo de hérnia de disco avançado. Por fim, esses pacientes precisam ser tratados. Inicialmente, as hérnias de disco, desde que não graves ou desde que não associadas com sintomas de perda de função motora, os tratamentos podem ser feitos à base de medicações, devem ser feitos à base de medicações, não se indica a cirurgia de imediato para esses pacientes e principalmente é necessário que haja um ajuste da vida do paciente à situação de um paciente com problema de coluna. Infelizmente, os problemas de coluna, a maior parte das vezes, eles aparecem e não mais vão embora. E se você consegue se adaptar às necessidades da sua coluna para jogar este período assintomático para mais longe, para mais tempo, o paciente consegue ter a sua independência funcional e a ausência de dores. Normalmente, esses pacientes fazem o tratamento inicial com medicações, invariavelmente perda de peso, esses pacientes precisam reduzir o impacto da carga sobre as costas. Basicamente, pense que o peso em excesso das pessoas pode fazer com que sejam mochilas nas costas e que determinam a pressão sobre a coluna vertebral, ou seja, é isso que leva o paciente a, num longo prazo, ter a doença hérnia discal. Esses pacientes precisam fazer os RPGs, que a gente diz, que é a reeducação da postura, monitorizadas por um fisioterapeuta, um profissional habilitado, fazer atividades físicas e, obviamente, fazer a investigação com os exames de imagem, porque baseado nestes exames de imagem, os raios-x, muitos médicos acabam relegando o raio-x a uma posição de segundo plano, mas é uma técnica, um artifício muito importante para o cirurgião, que denota critérios de instabilidade da coluna, ou seja, que mostra se um tratamento é possível de ser feito em detrimento de outro, assim como a realização de raio-x, tomografias e ressonâncias.
É um tema muito amplo, espero ter sido claro. Não deixe de mandar suas dúvidas para a gente. Siga-nos nos nossos canais no YouTube, Facebook e Instagram. E a gente está aqui sempre para tentar ajudar vocês a entender um pouco dessa arte tão bonita que a gente faz, que é a neurocirurgia. Obrigado. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.